Para início de conversa, eu quero fazer diferenciações. Existe o raio e existe o relâmpago. O raio é a descarga elétrica entre a nuvem e a terra. E a luz gerada a partir dessa descarga elétrica é o que a gente chama de relâmpago. Então o raio é a descarga, relâmpago é a luz. O trovão é o som que a gente escuta. Então, para a gente entender esse fenômeno todinho, vamos dar uma olhada na tela para eu te mostrar o básico de física por trás do fenômeno. Por conta das ações dos ventos, das pressões, das temperaturas, pode ocorrer da base da nuvem ficar eletrizada. E isso provocaria a indução de cargas na Terra abaixo. De tal maneira que nós teríamos a formação de um campo elétrico no espaço entre a nuvem e a Terra. Nesse exemplo que a gente está vendo aí, você tem a Terra eletrizada com carga positiva, enquanto que a base da nuvem está eletrizada com carga negativa. Se nós quisermos representar o sentido das linhas do campo, nesse caso, sempre saindo da carga positiva, seria apontando para cima. Não se pode esquecer que no espaço aqui no meio a gente tem ar. Ar significa gases. Gases significam moléculas. E moléculas lembram átomos. E quando se fala em átomo, você tem núcleos positivos e você tem vários elétrons girando em camadas na eletrosfera. Bom, esses elétrons constituem cargas elétricas que vão ficar sob a ação do campo elétrico. Consequentemente, eles são puxados por forças elétricas. E quando essa força elétrica se torna grande o suficiente para arrancar um elétron de um átomo, você vai ficar tanto com o elétron solto, quanto vai ficar com o íon. São portadores de carga que podem se deslocar livremente nesse espaço. E isso é exatamente o que constitui a descarga elétrica, o raio. Como consequência, você vai ter a descarga elétrica acontecendo nesse emaranhado de átomos e partículas sendo arremessadas para todos os lados. E aí você vai lá nas aulas de química, quando você tem um átomo estável, arrumadinho, quietinho, bonitinho, e ele é atingido por uma partícula que é arremessada contra ele. Você pode fazer com que haja deslocamento dos elétrons nas camadas do átomo. E aí quando esse elétron está numa camada de energia mais baixa, é arremessado para uma camada de energia mais alta, não pode ficar lá. Ele volta, tem a emissão de energia, tem a emissão de fóton, tem a emissão de luz. É daí de onde vem o relâmpago, a luz que você recebe. Agora, se a gente está falando de uma descarga elétrica, a gente está falando de efeito Joule. Tá? Nesse espaço aí todinho, a gente tem uma descarga elétrica acontecendo e você tem calor sendo liberado. Como consequência, vamos ver na figura de novo. Você vai ter uma região de ar mais aquecido com a região de ar mais frio ao redor. E aí então ocorre o deslocamento dessa massa de ar e a colisão com as massas de ar mais fria. E isso é o que dá o som que nós chamamos de trovão. É por isso também que você vê o relâmpago primeiro e escuta o trovão depois. Bom, como consequência, você tem esses efeitos luminosos no céu de tempestade, que como efeitos luminosos são belíssimos, mas que são fenômenos, ou um fenômeno que causa alto risco para a vida das pessoas. Principalmente aqui no Brasil. Há um motivo a mais para se falar dos raios aqui no Brasil, que é o país com maior incidência por segundo de raios na sua superfície. E aí tem uma coisa importante de se comentar sobre isso. O Brasil é um país de dimensões continentais. Na parte norte e nordeste do país, pouco se fala em chuvas, fala muito em seca, quanto mais em raio. Então pode ser estranho para uma pessoa que vive numa região como, por exemplo, o Nordeste, dizer que o Brasil é o país que mais tem incidência de raio no mundo. O cara vai dizer que isso é mentira. Mas daí é onde você tira o tamanho que tem o nosso país. Como consequência desse grande número de incidência de raios, a gente tem também, infelizmente, dia sim, dia não, morre pelo menos uma pessoa atingida por raio atmosférico. Principalmente nas regiões rurais. Por que na região rural?
por conta de um fenômeno em física associado a esse, chamado poder das pontas. Volta de novo o olho para a tela para eu poder te explicar como é que isso funciona. Falando em termos de eletrostática básica, quando nós temos cargas elétricas, elas servem como fonte desse fenômeno que a gente chama campo elétrico. Você diz que ao redor de uma carga elétrica surge uma região de influência elétrica, que é o que nós chamamos de campo elétrico. Esse campo elétrico, ele se estende ao infinito, mas para representar graficamente, a gente acaba utilizando linhas, chamadas linhas de força do campo elétrico, em todas as direções, que servem para representar essa região de influência. Como nós temos cargas que podem ser positivas, mas também temos cargas que podem ser negativas, o formato do campo em redor de uma carga pontiforme pode até não mudar, mas é preciso que se indique uma diferença. E a gente faz isso com uma convenção. O sentido do campo, ele é sempre desenhado saindo da carga fonte positiva e entrando na carga fonte negativa. E linhas são entes geométricos infinitos, representando exatamente essa extensão do campo até o infinito. Para a gente ser um pouquinho mais pragmático, quando você fala do valor desse campo elétrico, a gente diz que ele depende do meio em que a carga fonte está inserida e que também depende do quadrado da distância que você se encontra da carga. Repara que a gente escreveu o campo elétrico lá em cima e distância aqui embaixo, pelo que então são grandezas inversamente proporcionais. Graficamente você pode pensar assim, ó, próximo à carga, se a gente pega uma determinada unidade de área, a gente vai perceber que existem muitas linhas do campo. Existe uma alta densidade de linhas, de tal maneira que o campo elétrico é forte. Pouca distância, muito campo elétrico. Agora, essa mesma unidade de área, se ela é analisada numa posição mais afastada da carga, você vai ver que esse mesmo espaço possui uma menor quantidade de linhas. A densidade de linhas do campo elétrico diminui. Então você está mais afastado, é mais distância, é menos campo. É isso também que explica que quando você tem cargas elétricas distribuídas em placas de metal planas e paralelas entre si, essas cargas elétricas se distribuem uniformemente nas placas, de tal maneira que as linhas do campo também são uniformes no espaço entre as placas. Então, placas planas e paralelas, linhas retas e paralelas entre si e igualmente espaçadas. A diferença é que, se trouxermos aquela tal área unitária que utilizamos anteriormente, para qualquer porção dentro desse campo elétrico, a gente vai ter sempre a mesma densidade de linhas, pelo que então nós temos o chamado campo elétrico uniforme. Então, graficamente, a densidade das linhas serve para representar a intensidade do campo. Aqui, só para não perder a oportunidade na figura, aparece uma coisa chamada efeito de borda. Quando você vai se aproximando das bordas das placas, aí então você vai perdendo aquela simetria das linhas do campo. Normalmente, quando a gente fala campo elétrico uniforme, a gente está se referindo a essa região central. Agora, estou falando tudo isso para dizer por que morrem mais pessoas atingidas por raios, principalmente no campo. Imagine que você tenha um condutor eletrizado, mas um condutor de formato irregular. O que acontece é que as cargas se distribuem, se afastando o máximo que elas podem entre si na superfície do condutor. Aqui vale a pena um comentário importante. A gente sabe que cargas de mesmo sinal tendem a se repelir. Então, se você dá um excesso de carga, ou positiva ou negativa, para um corpo, vamos supor um excesso de elétrons livres, esses elétrons tendem a se afastar uns dos outros. Então, onde é que ele vai ficar no corpo? Eles não vão ficar acumulados no centro, porque eles se repelem. Então, eles vão se distribuir pela superfície. Então, tem uma coisa importante para dizer. Você tem campo elétrico para fora, mas não tem campo elétrico para dentro.
Então, uma primeira coisa importante é o que a gente chama de blindagem eletrostática. Sempre que você olha para dentro de um condutor, não existe campo elétrico no seu interior. Entretanto, para fora sim. Agora, observa esse desenho. Como nós temos um objeto de formato irregular, ele apresenta uma ponta. Essa ponta significa uma menor área, que vai significar uma maior aglomeração de cargas. E quanto mais cargas estiverem aglomeradas, maior vai ser a densidade das linhas do campo, que representam a intensidade do campo elétrico. Se você estiver numa região mais regular, menos campo. Na região das pontas, maior concentração. E isso é o que a gente chama de poder das pontas. Significa, graficamente, uma menor área, uma maior concentração das linhas do campo e, matemática e fisicamente, um campo elétrico mais intenso, uma maior concentração de cargas. Daí no que é que isso se reflete para o caso dos raios na atmosfera. Olhe na tela. Quando nós temos uma situação de raio, como nós explicamos antes, você tem a nuvem, e agora essa nuvem aqui a gente mostra eletrizada positivamente. Isso é uma coisa que depende das condições da atmosfera, qual é o sinal que ela vai ficar. E aí nós temos na parte inferior um prédio. Esse prédio que normalmente é protegido por um para-raio, e o para-raio é simplesmente um grande fio condutor que fica ligado à terra e fica apontando lá em cima no prédio. Observa que, independente do formato do prédio, o para-raio é uma ponta, o que significa dizer que o campo elétrico é mais intenso nessa região. Então, na hora da descarga elétrica, na hora do raio, ele vai com certeza ser dirigido exatamente para a ponta do para-raio. Daí, a ligação à terra conduz essa corrente elétrica, o que vai levar as cargas a serem distribuídas para a terra. Porque aí então é preciso lembrar também uma coisa importante. Quanto maior é um corpo, maior sua capacidade de acumular carga. E existe alguma coisa na Terra maior do que a própria Terra? Não. Então o que é que significa aterramento em eletricidade? Significa conectar um corpo eletrizado à Terra, aproveitando esse enorme tamanho que a Terra tem para distribuir as cargas. Então, quando um corpo eletrizado faz contato com a Terra, ele se descarrega, ele perde a sua carga. Então, os para-raios se utilizam do poder das pontas para concentrar os raios, evitando assim que você tenha problemas nas regiões em redor, no caso, protegendo o prédio. E o que é que isso tem a ver com o campo e o fato da maioria das pessoas atingidas por raios morrer exatamente na região rural? Olhe na tela. Se você está falando da região rural, você está falando de um grande descampado e as pessoas ficam expostas de tal maneira que nessa condição elas é que representam o poder das pontas no local. Muitas vezes o que você tem é no meio do descampado uma árvore e tem gente que acha uma boa ideia se abrigar da chuva embaixo da árvore, o que é uma péssima ideia, porque você precisa lembrar que num descampado, tudo bem, se você pensa numa árvore comparado com você, a árvore tem uma enorme copa, mas se você pensa num descampado, ela é a coisa mais pontuda que tem. Então ela vai funcionar como um para-raio. Então os casos registrados falam de pessoas no descampado, pessoas abrigadas embaixo de árvores, pessoas próximas a cercas. Num descampado, uma cerca também funciona como um para-raio. E ainda que, Delfrânio, mas mesmo que não seja de metal, o metal é o melhor condutor. Mas em maior ou menor grau, todos esses outros materiais conduzem a eletricidade, ok? Então, tudo isso influencia na hora de se proteger contra os raios. Agora, uma coisa também que a gente pode fazer um link entre o poder das pontas, que a gente está comentando, a formação dos raios e a blindagem eletrostática. Olhe na tela. O para-raio, ele tem um cone de proteção. É possível fazer um cálculo que determina a área de proteção que um para-raio daqueles pontudos consegue proteger.
Se você tem uma construção muito larga, um para-raio não vai ser suficiente. Então utiliza-se aquela ideia da blindagem eletrostática. No caso de construções que são mais largas do que altas, a ideia é você construir toda uma armadura de materiais condutores como uma grande gaiola nas fundações do prédio, formando um condutor que, como nós dissemos anteriormente, vai manter as cargas elétricas concentradas no seu exterior. Aqui a gente tem uma figura que mostra exatamente isso. Isso não é desenho, é foto. Você tem uma pessoa comum dentro de uma gaiola feita de metal comum e aqui um grande gerador de raios. Isso inclusive são demonstrações que se fazem em feiras de ciência. E a pessoa fica completamente protegida da ação dos raios. É o que a gente chama gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday. Que tem a ver com esse fenômeno que nós chamamos de blindagem eletrostática, que utiliza-se dessa impossibilidade de formação de campo elétrico no interior de um condutor para que você consiga proteger-se das tempestades. Então, raios, relâmpagos e trovões. Nós temos aí desde emissão de luz, produção de calor, deslocamento de massas de ar, produção do som, descargas elétricas, campo elétrico e uma infinidade de grandezas físicas que podem ser relacionadas com o fenômeno. Por isso que vale a pena conferir.